Glória a Deus. Quem está muito feliz com Jesus nessa noite? Está mesmo? Você pode dar mais um aplauso para Ele? Glória a Deus. Que bênção estar nesse lugar, que honra para mim estar nessa noite aqui. Pastora Mônica, minha esposa, mandou um abraço para a pastora, né? E ela não pôde estar, mas a gente tem sido muito abençoado por aquilo que flui dessa casa, pela unção, pela graça, pelo ministério dos seus pastores. Quem acha que eles merecem ser honrados aqui nessa noite? Obrigado, pastor JB, pela sua coragem de me chamar, não é? E eu quero compartilhar o que está queimando meu coração nesses dias. Então eu vou compartilhar algo muito fresco que Deus tem falado comigo. Nós estamos vivendo isso na nossa igreja. E se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao do versículo 1 em diante, versículos 1, 2 e 3. Eu sou pastor da igreja Nova Aliança em Londrina. A nossa igreja tem 62 anos. Meus pais fundaram a nossa igreja. Meus pais têm 4 filhos, os 4 são pastores. 11 netos, os 11 são pastores. E 24 bisnetos, e os meus pais estão crendo que todos vão ser pastores, né? Eu não sei se vai dar certo, mas não estamos crendo, né? E é uma alegria. No ano de 1998, eu e a minha esposa assumimos a igreja, trabalhamos uma transição lá em Londrina, e desde 98 nós estamos à frente da igreja. Deus tem feito grandes coisas, e nós estamos hoje tendo o prazer de sentar para ouvir os nossos filhos pregar a palavra do Senhor. Eu creio num Deus geracional, um Deus que toca gerações, amém? Queridos, Mateus capítulo 3, eu quero conversar um pouquinho com você sobre o ministério de João Batista. Você sabe que Jesus, durante a sua trajetória, o seu ministério, sempre teve 2 grupos de pessoas que estavam ali acompanhando o seu ministério. O primeiro grupo formado por aqueles que queriam receber alguma coisa, alguma bênção, e Jesus sempre tinha algo para entregar, não é? Esperando dele um milagre, uma provisão, respostas que chegaram para muitas pessoas. Essa era a multidão. E tinha um segundo grupo de pessoas bem menor, que o próprio Jesus chamou de meus discípulos. Também um grupo numeroso, mas dentre eles havia 12, que era um grupo muito menor, com quem Jesus compartilhava o seu próprio coração. E a Bíblia vai nos mostrar que alguns desses discípulos que faziam parte do espectro maior começaram a resistir à palavra do Senhor Jesus, porque não estavam entendendo o que ele estava compartilhando. Lá em João capítulo 6 diz que muitos estavam abandonando o Senhor, e Jesus faz uma pergunta para aqueles que caminhavam mais próximos dele, dizendo: vocês também querem me abandonar? Foi quando Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quem aqui nessa noite pode dizer comigo: Jesus, é a ti que nós queremos, Senhor? Diga assim: só tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, eles começaram a entender, na verdade, a revelação completa ou mais plena de quem era Jesus só veio depois do Pentecoste, mas eles começaram a entender não apenas que Jesus havia vindo para fazer milagres, sinais e maravilhas, mas eles começaram a entender o que significava a pessoa de Jesus. Mas eu quero sugerir a vocês que ninguém naquela geração, entre aqueles que estavam ali contemporâneos de Jesus, ninguém conseguiu compreender mais quem era o Senhor Jesus e o seu ministério do que João Batista. João Batista, ele é uma figura para nós. Muito tem se falado, canções têm sido compostas como essa que nós cantamos hoje, livros têm sido escritos, e tanta coisa, movimentos de oração e tanta ênfase tem sido dada no ministério de João Batista como aquele que veio precedendo o ministério do Senhor Jesus, e como uma figura profética daquilo que Deus deseja fazer nos nossos dias. Assim como o Senhor levantou João Batista para preceder a sua segunda vinda, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres apaixonados por Jesus, que vão preceder a sua segunda vinda, que vão preparar o caminho do Senhor. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 3, fala sobre exatamente quando João Batista surge nesse cenário, ali na Galileia, quando Jesus está já exercendo o seu ministério. Naqueles dias, versículo 1, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia,
E dizia ele: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para eles. Queridos, depois de 400 anos de completo silêncio profético, depois de Malaquias, entre Malaquias e João Batista, 400 anos se passam. De repente surge esse jovem com 30 anos de idade, um jovem esquisito, que comia de um jeito diferente, que se vestia de uma forma que chamava atenção, pregando uma mensagem radical e forte, que deixava as pessoas muito desconfortáveis. Metanoia, arrependimento, mudança de vida. E nós, se a gente quiser entender o que Isaías enxergou quando viu esse rapaz, essa voz profética que um dia viria, nós precisamos voltar 700 anos antes, quando João Batista, no capítulo 40 de Isaías, liberou exatamente essa profecia. Lembrando que João Batista é conhecido como profeta messiânico, porque ninguém no Antigo Testamento profetizou mais ou falou mais sobre o Messias. Diz lá em Isaías capítulo 40, versículos 3, 4 e 5: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Isaías disse: os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas, e a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Queridos, quando Isaías enxerga essas coisas acontecendo, ele usa uma figura que era muito comum naquela época, não é? Quando um governador ia visitar uma cidade ou algum lugar, ele enviava algumas pessoas para o preceder, para prepararem o caminho. Então, se houvesse ali uma estrada irregular, pedras no caminho ou caminhos irregulares, esses trabalhadores iam corrigindo o caminho para que aquele governador pudesse chegar até o seu destino. E Isaías usa essa figura para dizer que João Batista viria para preparar os corações das pessoas. Então essa era a mensagem de João Batista, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem difícil de ser pregada e difícil de ser ouvida. Meus queridos, tenho essa convicção que nos últimos dias Deus colocará uma mensagem na boca dos seus profetas que será difícil de ser pregada e difícil de ser ouvida, porque será uma mensagem de realinhamento de propósito. Será uma mensagem que trará o coração das pessoas a um alinhamento para a palavra do Senhor. Não será fácil ouvir e não será fácil obedecer, mas eu creio que Deus vai encontrar aqui nessa casa homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que serão obedientes à palavra do Senhor. Deus levanta esse rapaz chamado João Batista para aterrar os vales dos corações, removendo os montes e os caminhos tortuosos, não é? Que representavam o pecado, não é? Todo o estrago que o pecado havia feito no coração das pessoas. E ele prega essa mensagem, não é? Uma mensagem radical de arrependimento. Quem é que crê que a nossa vida com Jesus tem que ser uma vida radical? Levanta a sua mão. Amém, queridos? Ele prega essa palavra com força, uma palavra que trazia as pessoas para um lugar de posicionamento. Versículo 3 diz do capítulo 40, uma voz. Eu queria focar esse versículo 3 aqui, as duas partes. A primeira parte diz: uma voz clama no deserto. Diga comigo assim: no deserto. Prepare um caminho para o Senhor. Isaías predisse que o ministério de João Batista aconteceria, essa voz surgiria a partir do deserto. Queridos, foi no deserto que Deus estabeleceu a identidade ministerial de João Batista. Foi ali que o seu coração foi forjado para ele ser uma voz para a nação de Israel. Certa ocasião, alguns sacerdotes e levitas que eram fariseus questionaram João Batista, pensando que ele era o Messias, e eles disseram: quem é você? E a resposta de João Batista foi muito simples: eu não sou o Messias. E eu tenho certeza, meus irmãos, que uma das coisas mais libertadoras é nós, antes de entendermos quem nós somos, nós entendemos quem nós não somos. Eu não sou o Messias. João Batista não veio para competir com o Messias. E aí ele diz: eu sou apenas uma voz. Eu sou uma voz que clama a partir do deserto: preparem o caminho
do Senhor. Foi assim que aconteceu o ministério de João Batista. Você não vai encontrar João Batista pregando nos grandes centros, lá no templo em Jerusalém. Não existe nenhum registro dele pregando na cidade de Jerusalém, ou em grandes, onde os holofotes estavam ali focando aquele preletor, aquela pessoa. João Batista estava pregando a partir do deserto, e as pessoas vinham onde ele estava para serem batizadas e correspondiam à sua palavra, vinham até o deserto para ouvirem os seus ensinamentos com os seus corações quebrantados. Foi a partir, diga assim comigo, foi a partir do deserto. Irmãos, quando a gente pensa no deserto, o que vem à sua mente? Deserto fala de um lugar árido, um lugar extremamente inóspito, e assim é ali nas terras ali de Israel. É um lugar extremamente desagradável para se estar, espiritualmente falando. O deserto fala de tempos de provação, de tempos em que nós nos sentimos desconfortáveis, onde a nossa alma é provada, onde nós experimentamos renúncias, onde os nossos desejos vão para o altar. Quem aqui pode se lembrar de momentos na sua vida ou estações em que você diz: eu passei pelo deserto, eu passei por um tempo difícil, eu passei por uma estação em que eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas eu estou aqui para lembrar você que o nosso Deus é o Deus que se apresenta no meio dos nossos desertos. O nosso Deus é o Deus que usa o deserto como uma escola para forjar o que Ele quer estabelecer no nosso coração. E assim aconteceu com esse jovem chamado João Batista. De alguma forma Deus usou essa situação, um lugar tão inóspito, não é? Para forjar o seu caráter, para preparar esse rapaz para ser uma voz para aquela nação. Eu posso me lembrar algumas situações que nós passamos na nossa vida, quando nós éramos recém-casados. Os nossos primeiros 5, 6 anos como casados, nós experimentamos um tempo muito difícil, e a Mônica não conseguia engravidar, até que ela engravida, e ela tem um aborto, depois tem uma segunda gravidez, aborta novamente. E eu me lembro que na mesma época que a minha esposa perdeu 2 crianças, a minha cunhada, irmã da minha esposa, namorava um rapaz, não é? Fazendo tudo errado. Ela é engravida e o bebê vingou, não é? E o bebê nasceu. E eu me lembro como a gente passou aquela fase difícil da nossa vida de perguntar para o Senhor: Senhor, por que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo? E quando você olha, meus queridos, para as Escrituras, você vai perceber Deus usando o deserto para forjar, para preparar pessoas como Moisés, como Josué e Caleb. Pessoas como Abraão, que andou por aquela terra seca, olhando de norte a sul, leste a oeste, e Deus dizendo: olha, toma posse dessa terra, não será na sua geração, mas por causa do seu posicionamento, aqueles que vierem depois de você, vão tomar posse dela. E tantas outros profetas do Senhor, como Elias, não é? Davi, que compôs tantas canções enquanto fugia do rei Saul no meio do deserto, não é? Diz que mais de 10 salmos foram compostos enquanto Davi estava no deserto. Jesus foi enviado pelo Espírito Santo por 40 noites e 40 dias para ser provado no deserto. Eu ouso dizer a vocês que existem algumas experiências e alguns encontros com Deus que só vão acontecer naquilo que nós chamamos de deserto. Mas aquelas marcas mais profundas do Senhor serão produzidas em nós, em tempos às vezes difíceis, que nós não estamos entendendo. Só entendemos depois. Quem está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Às vezes nós não estamos entendendo como Deus está articulando aquela situação. E acontece conosco o que aconteceu com o povo de Israel. Deus disse para Israel: eu fiz vocês passarem, eu permiti vocês passarem pelo deserto para que vocês pudessem experimentar minha provisão. Não faltou provisão, o maná desceu todos os dias, e eu ensinei a vocês o que é que significa não depender de coisas naturais. Eu ensinei a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. João Batista foi forjado neste lugar. Diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Os historiadores dizem que provavelmente os pais de João Batista morreram quando ele era ainda muito criança. Ele foi levado para viver ali nessas regiões ali do deserto.
talvez entre os essênios, que praticavam esses rituais de purificação ali próximo ao Mar Morto, não é? De onde vem talvez essa tradição de João Batista batizar com a água. O que a gente conhece é muito pouco sobre a sua infância, mas o que a Bíblia diz é que ele esteve longe dos grandes centros, ministrando a partir do deserto, a partir de um lugar de renúncia, um lugar difícil. Foi desse lugar, foi a partir desse lugar, meus irmãos, que o ministério de João Batista surgiu. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, antes de prosseguir. O deserto, os tempos difíceis da nossa vida podem se transformar em lugares de amargura, ou podem se transformar nas experiências mais preciosas e mais profundas que nós teremos com o nosso Deus. O deserto pode ser algo muito difícil de nós passarmos, mas pode ser aquele lugar em que Deus vai forjar o nosso caráter. Eu creio de todo o meu coração que não é o lugar que faz a pessoa, somos nós que fazemos, que trazemos mudança, que produzimos mudança no lugar onde nós estamos. Salmo capítulo 84, versículos 5 e 6 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, passando pelo deserto, faz dele um manancial. Levanta uma das suas mãos comigo, diga assim comigo: não é o deserto que determina o que eu sou. Na verdade, o que eu sou em Deus tem poder para transformar o meu deserto. Amém? Não é o lugar que determina quem nós somos. O que nós somos em Deus tem poder para mudar o ambiente que nós estamos vivendo. Na segunda parte do capítulo 40, versículo 3 diz: façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Diga assim comigo: um caminho reto. Queridos, eu mergulhei nessa expressão para entender o que é que significa este caminho. O tema da minha mensagem nessa noite, diga assim comigo: o caminho da santidade. E aqui em Isaías, no capítulo 40, ele cita um caminho chamado um caminho reto. E eu vou ler uma outra passagem com vocês que está em Isaías capítulo 35, uma outra profecia sobre o Messias, que o mesmo profeta Isaías declarou. Diz assim, versículo 5: então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. As águas irromperão no ermo, no deserto, e riachos no deserto. Isso aqui tudo aconteceu na época em que Jesus esteve aqui com o seu ministério, milagres, sinais e maravilhas. Mas o que eu quero focar com vocês é o versículo 8, diz assim: e ali haverá uma grande estrada. Aliás, vou pedir para você ler comigo. Você pode ler comigo o versículo 8? Vamos lá, comigo, vamos lá. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Está um pouquinho diferente a tradução, não é? Eu vou ler, você repete comigo, diga assim comigo: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Queridos, na tradução NVI, você vai encontrar aqui duas palavras que são traduzidas como caminho. Tem uma palavra aqui que aparece em letra minúscula, caminho, que significa simplesmente uma estrada, uma vereda natural, um caminho natural. Mas tem uma segunda palavra que ele conecta com a palavra santidade, que aparece na tradução NVI em letra maiúscula, que é a palavra hebraica derek, que significa uma jornada, uma maneira de viver, um estilo de vida, um caráter moral. Então, o profeta Isaías não está falando apenas sobre um caminho por onde as pessoas passariam, mas sobre um tipo de conduta que seria chamado o caminho de santidade. Agora, para a gente entender, eu quero ler uma outra passagem com você aqui em Malaquias capítulo 3, quando o profeta Malaquias declara sobre também João Batista, citando o mesmo caminho. Vejam, ele diz lá: eu enviarei o meu mensageiro. Está profetizando aqui sobre João Batista. Eu enviarei o meu mensageiro que preparará o que, meus irmãos? O caminho. É a mesma palavra hebraica derek, que significa uma jornada, um estilo de vida, não é? Uma conduta, um caráter moral. Ele preparará um caminho diante de mim. São profecias
que foram dados por profetas diferentes, mas que apontam para a mesma coisa. Agora, tem um princípio, meus irmãos, de interpretação bíblica, que diz o seguinte: quando você quer encontrar ou entender uma verdade sobre, aliás, um princípio sobre uma verdade, procura a primeira menção dessa verdade na Bíblia e você vai encontrar ali um segredo. E eu procurei na palavra onde aparece pela primeira vez a palavra caminho, essa palavra derek, que significa uma conduta, não é? O caráter de uma pessoa, e eu encontrei essa palavra lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, vocês estão comigo aí acompanhando? Gênesis capítulo 3, versículo 24 diz assim: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o que, meus irmãos? Guardando o caminho para a árvore da vida. Então Deus, após o pecado, Deus coloca Adão e Eva, e nós sempre entendemos isso como uma espécie de julgamento da parte do Senhor, mas eu vejo aqui um ato de misericórdia do Senhor, porque Deus coloca Adão e Eva para o lado de fora do jardim, e Deus diz para eles: vocês não podem alcançar, vocês não podem tocar a árvore da vida no estado em que vocês estão, não é do jeito de vocês, não é da maneira de vocês. E Deus coloca ali aqueles querubins, e foi um ato de misericórdia, não é? Porque se Deus tivesse permitido o homem e a mulher tocarem a árvore da vida, que representava a vida eterna, não haveria mais condições de restauração deste homem. Mas Deus disse para o homem: você não vai acessar, eu vou preparar um caminho, eu vou fazer um caminho novo, e esse caminho será chamado um caminho de santidade, um caminho de redenção. Então Deus impediu que Adão e Eva acessassem a árvore da vida na condição de pecadores, porque se eles tivessem feito isso, jamais haveria chance, meus irmãos, de redenção daquele homem e daquela mulher e de toda a humanidade. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ao vencedor eu darei o direito a comer da árvore da vida. Ao vencedor eu darei o direito a comer da árvore da vida. Quantos vencedores nós temos aqui nessa noite? Quem aqui é vencedor? A palavra de Deus diz: ao vencedor eu darei o direito. Irmãos, como é que nós adquirimos esse direito de comer da árvore da vida, se Deus havia colocado ali, impedindo que o homem e a mulher acessassem, não é? Esse caminho. O que é que Deus fez? Deus, o próprio Deus, preparou, o próprio Deus fez a provisão. Certa ocasião, meus irmãos, Jesus estava já se preparando para ir para a cruz. Ele reúne os seus discípulos e ele diz: olha, eu estou indo para a casa do meu pai, eu vou preparar um lugar para vocês. E aí os discípulos começaram a perguntar: mas Senhor, onde é que fica esse lugar? Tomé perguntou: onde é que fica a casa do Pai? E como é que nós poderemos acessar este lugar? E a resposta de Jesus foi essa, que todos nós conhecemos, João capítulo 4, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra caminho aqui, meus queridos, tem o mesmo sentido da palavra que nós lemos lá em Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 35, não é? Um caminho que é um caminho diferente. Interessante, lá em Isaías nós lemos que o caminho é uma estrada larga, e Jesus chamou essa estrada de caminho estreito. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus levantou a barra. Jesus disse: olha, a lei dizia que se alguém adulterar com uma mulher, ele cometeu pecado. E eu estou dizendo, se alguém olhar para uma mulher com desejos impuros, ele já pecou contra ela. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus queria tratar com o coração do homem. Jesus não veio apenas para tratar com o nosso comportamento, Jesus veio para transformar o nosso coração e nos ensinar um caminho que se chama caminho de santidade. E é por isso que no livro de Hebreus nós lemos no capítulo 10, o escritor aos Hebreus declara que Jesus, levando o seu próprio sangue, ele entrou na presença do Pai, abrindo, diga assim comigo, um novo e vivo caminho até a presença do Pai. Quem aqui já caminhou por esse caminho? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, diga assim comigo: esse é o caminho da santidade que eu tenho trilhado. Meus irmãos, essa é a proposta de Deus para mim e para você. No livro de Atos, no capítulo 9, nós encontramos algo muito interessante. Quando Saulo, antes de ser o apóstolo do Senhor que pregou a palavra, escreveu tantos livros no Novo Testamento, a Bíblia diz que
ele como perseguidor da igreja, diz lá no capítulo 9, versículos 1 e 2, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali alguns homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Interessante que quando você lê o livro de Atos, você percebe que só no capítulo 11 nós encontramos os crentes sendo chamados de cristãos. Até o capítulo 11, aqueles que aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador, eram conhecidos como os homens e as mulheres do caminho. Homens e as mulheres do caminho. Que caminho é esse, irmãos? O caminho da santidade. Eu estou aqui para dizer algo muito simples para vocês nessa noite. Que Deus tem proposto um caminho para mim e para você. Deus tem um chamado para cada um de nós, não apenas como igreja, mas para nós como famílias, para nós como indivíduos, de trilhar um caminho que é diferente daquele que estão trilhando lá fora. A nossa melhor mensagem, meus irmãos, é a nossa própria vida. A nossa melhor mensagem é o nosso próprio testemunho. Eu quero deixar com vocês 3 perguntas, finalizar essa palavra com 3 perguntas nessa noite. A primeira delas: você consegue compreender o tempo em que nós vivemos? Nós estamos aqui iniciando 8 dias de preparação, de visão profética para aquilo que Deus vai fazer no ano de 2026. Será que nós conseguimos enxergar, meus irmãos, o momento em que nós vivemos na história do Brasil, na história da humanidade? Será que nós conseguimos realmente entender por que nós nascemos nessa geração? Por que nós vivemos num tempo como esse que nós vivemos? Por que você faz parte de uma igreja tão maravilhosa como essa? Por que Deus te trouxe para este lugar? Será que é apenas para esquentar um banco, para ouvir mensagens tremendas? Ou é para fazer parte de algo, de um movimento que vai trazer mudança para uma cidade, para uma nação e para as nações? Nós precisamos, meus queridos, entender os tempos e as estações de Deus. E se nós entendemos, nós andamos de uma forma diferente. Certa ocasião, Jesus estava entrando em Jerusalém ali, não é? Quando ele foi ovacionado pelas pessoas, e a Bíblia diz que ele chorou sobre a cidade, e na sua oração ele disse: Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, vocês não conseguiram perceber o tempo e as estações. João Batista, meus irmãos, foi um homem que entendeu o sinal dos tempos. Ele viveu a sua vida para cumprir o seu propósito de preparar o caminho para o Messias. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: nós precisamos ter um propósito na nossa vida, preparar a segunda vinda do Senhor Jesus. É para isso que Deus nos chamou. Certa ocasião, Mordecai disse para Esther, que foi elevada à posição de rainha: será que não foi para esse momento e para essa hora? Havia perseguição, havia toda uma conspiração para exterminar o povo de Deus. E esse homem de Deus disse para Esther: será que não foi para esse momento e para essa hora que Deus te colocou nesse lugar? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, foi para esse momento, foi para essa hora que Deus te colocou neste lugar onde você está. Será que você poderia dizer isso para alguém pertinho de você? Foi para este momento, foi para essa hora que Deus te levantou neste lugar. A segunda pergunta que eu deixo com vocês nessa noite: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. E esse caminho proposto pelo profeta Isaías, chamado o caminho da santidade, é um caminho, meus irmãos, que muitas vezes exigirá de nós um preço. João Batista foi consagrado por seus pais com o voto do nazireado. Antes de nascer, os seus pais o consagraram. Mas houve um dia na sua vida que ele mesmo precisou tomar uma decisão. Eu estou aqui hoje pregando para vocês. Meus pais me consagraram a mim e aos meus irmãos antes de nós nascermos, mas eu tive que fazer minha escolha. Eu tive que tomar as minhas próprias decisões. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: escolhas determinam destinos. O que nós escolhemos determina um futuro que nós vamos alcançar em Deus. Quem pode dizer amém?
João Batista viveu esse voto não apenas porque os seus pais o consagraram, mas ele escolheu viver daquela forma. Você sabe que o nazireu era uma pessoa que comia de um jeito diferente. Ele se abstinha de alguns alimentos ou de bebidas fermentadas. Ele não poderia tocar em cadáveres. Ele tinha toda uma vida que era separada. Seus cabelos não poderiam ser cortados. Todo mundo que cruzasse o caminho de um nazireu percebia que ele era uma pessoa diferente. Eu quero declarar em nome de Jesus: quem cruzar o seu caminho vai perceber que você é uma pessoa diferente. Quem cruzar o seu caminho, quem ouvir as suas palavras, perceberá que você é uma pessoa que fala diferente, porque você carrega alguma coisa diferente no seu coração. Foi pela própria escolha de João Batista que ele se tornou uma pessoa consagrada. Ele mesmo fez um voto de consagração ao Senhor, não porque os seus pais haviam consagrado apenas, mas porque ele mesmo decidiu viver uma vida completamente separada para Deus. Fala para alguém pertinho de você: você não foi chamado para seguir o caminho da maioria. Eu estava ouvindo esses dias um comentário sobre uma das mensagens do Billy Graham. Não sei quantos de vocês ouviram. E nessa pregação do Billy Graham, ele disse: cuidado com o que a maioria faz, porque foi a maioria que não entrou na arca. Foi a maioria que fez o bezerro de ouro. Foi a maioria que pediu para soltar Barrabás. E é a maioria que entra pela porta larga. Fala para alguém pertinho de você: você não foi feito por Deus para seguir o caminho da maioria. Lembra? Eu não sei se a tua mãe disse isso para você, quando você dizia assim para ela: mãe, eu quero ir em todo lugar. Todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo tem. O que é que a sua mãe disse para você? Você não é todo mundo. Amém, gente? Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Você não tem que seguir o caminho da maioria. Você é uma pessoa especial, que Deus te chamou para um propósito especial na face da terra. E vai custar algo de você, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. E a terceira pergunta que eu quero deixar, aliás, deixa eu só dizer uma coisa para você: quem aqui deseja experimentar um nível de unção mais elevado? Então, sabe de uma coisa, o seu nível de consagração também tem que ser mais elevado. Se você deseja experimentar algo de Deus que é incomum, você não pode agir como uma pessoa comum. Você tem que ser diferente. Que Deus possa encontrar em você uma pessoa diferente, que anda de um jeito diferente, que se comporta de um jeito diferente, porque você carrega algo diferente dentro do seu coração. E a terceira e última pergunta que eu quero deixar com você nessa noite: Deus realmente pode contar com você? Eu vou pedir para você perguntar para umas 3 ou 4 pessoas pertinho de você, assim, dando um chacoalhão santo nele, nela. Deus pode contar com você nesses dias? Será que Deus pode contar com você, meu irmão? Foi assim que Jesus definiu João Batista, meus irmãos. João capítulo 5, versículo 35, ele era como uma tocha ardente e resplandecente. Uma tocha ardente. É como se João Batista fosse um fogo, não é? Que estava ali consumindo por onde quer que ele passasse. Essa chama, não é? Contagiava as pessoas. Eu quero declarar em nome de Jesus: você será como uma chama ardente dessa cidade. Você carrega a presença de Deus no seu coração. O fogo da presença está aí dentro do seu coração. E Jesus está fazendo para você uma pergunta nessa noite: eu posso contar com você? Eu posso contar com você? Queridos, eu quero só lembrar de algo que você já sabe, mas eu quero dizer isso para você nessa noite: tem lugares que os seus pés não podem pisar. Tem palavras que não podem sair da sua boca. Tem coisas que as suas mãos não podem tocar. Quem é que crê que Deus vai te abençoar muito? Levanta a sua mão. Eu creio que Deus vai prosperar muitos de vocês, colocando alguns de vocês em lugares chaves. Tem muito dinheiro que vai passar pela sua mão, mas não pertence a você. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Tem
pessoas com as quais você jamais deve se associar. A minha Bíblia diz: anda com o sábio e você será uma pessoa sábia. Mas se você escolher andar com pessoas tolas, o seu destino será o abismo, será coisas terríveis. Há conteúdos que você não deve acessar. Irmãos, Deus nos chama para andar nesse caminho de santidade, que é um caminho mais elevado. E a pergunta que Deus faz para mim e para você: Ele pode contar comigo, com você? A minha resposta para o meu Deus é sim, Senhor. Você pode contar comigo. Se Deus pode contar com você, fique em pé comigo nessa noite. Eu vou pedir que você cante essa canção mais uma vez. E depois eu vou fazer uma oração. Essa canção que fala sobre a vida e o chamado de João Batista. E depois nós vamos encerrar orando e consagrando as nossas vidas ao Senhor. Paulinho, por favor. A sua sandália, nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza. Quero te convidar a levantar suas mãos e declarar essas palavras agora com toda a tua força. Por Ele que eu estou gastando Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, antes de nós cantarmos mais uma vez. Eu comecei essa mensagem dizendo para vocês que sempre houve no ministério de Jesus dois grupos de pessoas que o acompanhavam. Havia aquela grande multidão que estava ali atrás das bênçãos, de um sinal, de uma maravilha, de uma resposta. E havia um grupo menor de pessoas que caminhavam com Jesus por aquilo que Ele era, que Ele representava, porque tiveram uma revelação de quem era o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Eu ouso dizer a vocês que na igreja nós temos esses dois grupos de pessoas. Nós sempre teremos as multidões, mas sempre no meio das multidões existem os discípulos do Senhor Jesus. Existem aqueles que amam Jesus de todo o seu coração. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você faz parte de qual grupo? Apenas das pessoas que procuram receber alguma coisa do Senhor, que se relacionam com Ele e que de domingo em domingo estão esperando uma bênção chegar, e Deus, o nosso Deus é um Deus que abençoa? Ou você é daquele tipo que deseja amar Jesus de todo o seu coração? Você deseja ser um discípulo de Jesus e sabe que vai custar um preço andar no caminho da santidade. Se você faz parte desse grupo, levanta as suas mãos e canta mais uma vez: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Canta com toda a tua força agora, diga: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, todos os meus dias.
você dê a mão para quem está do seu lado, direito, esquerdo. Vamos aqui fechar todos os corredores. E nós vamos ter um momento aqui de levantar um clamor uns pelos outros. Presta atenção, meus irmãos. Eu vou dizer a você: João Batista veio preparar o caminho para o Messias na sua segunda vinda. Deus está levantando uma geração que irá preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas este não é qualquer caminho. Esse caminho é o caminho da santidade. É um jeito diferente de se viver. É um estilo de vida que por si só profetiza a sua vida, a sua família, a sua casa. Será a própria profecia, sem você dizer palavra alguma. Você como pessoa, sua família, o jeito que você cria os seus filhos, a maneira como você se relaciona com a sua esposa, com seu marido, será uma profecia para esse mundo que diz: existe um caminho mais elevado, existe um caminho de santidade que vale a pena viver. Nós vamos agora orar uns pelos outros. Senhor, faz de nós homens e mulheres consagrados a Ti, Senhor. Começa a orar, levanta agora um clamor por esse irmão, por essa irmã, por essa casa. Senhor, vem sobre nós. Faz de nós, Senhor, essa geração apaixonada por Ti, Senhor. Faz de nós, Senhor, essa geração que vai Te amar, Senhor, ao ponto de entregar a sua própria vida. Como João Batista, Senhor, morreu pela palavra e pela visão que ele cria, Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos compreender, Senhor, o tempo e as estações. Dá-nos discernimento, meu Deus, para entender o momento em que nós vivemos. Senhor, vem sobre nós. Senhor, vem sobre as nossas casas, vem sobre as nossas famílias, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, o profeta Malaquias também profetizou, Senhor, que a mesma unção seria derramada nos últimos dias. E essa unção iria converter os pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Senhor, que haja conversão de corações nessa casa, que haja avivamento das famílias nessa casa, Senhor. Senhor, eu declaro aqui, eu profetizo famílias consagradas a Ti, Senhor. Os pais, os filhos, os netos Te servindo, Senhor, juntos, Pai. Uma comunidade de gerações andando no caminho da santidade, Senhor. Ah, Senhor, nós cremos na Tua palavra. Pode soltar suas mãos, levanta suas mãos, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Nós andaremos nesse caminho, Senhor. Aleluia.